Em terceiro lugar, muito mais importante para nós, pelo papel que nesses países de integração regional passou a ter o mercado interno de consumo popular. Sabemos muito claramente que pela primeira vez nos nossos países, não foi o povo que pagou o preço mais caro da crise. O que teria acontecido num país como o nosso se estivéssemos num governo como o que antecedeu ao de Lula? Fernando Henrique Cardoso fala com propriedade de crise, porque ele quebrou o país 3 vezes, assinou 3 vezes carta de intenção com os Estados Unidos. Quando chegava uma crise, o que ele fazia? Aumentava brutalmente a taxa de juros, introduzia uma recessão imensa na economia, aumentava enormemente o desemprego, transferia para as camadas mais pobres da população o ônus da crise gerada pelo capitalismo, pelas grandes empresas e pelas instituições especulativas. O que aconteceu dessa vez é diferente. Pela primeira vez, durante a crise, o nível de emprego foi recuperado rapidamente e hoje é maior do que ele era antes da crise anterior, do emprego formal, com salários baixos, mas a pior coisa que pode acontecer com o trabalhador é trabalhar sem carteira assinada. Então nós temos hoje um nível de emprego superior àquele que havia antes da crise. Segundo lugar, os acordos salariais foram de recuperação da capacidade aquisitiva dos salários, éramos por cima da inflação. Terceiro, as políticas sociais foram mantidas e reiteradas em plena crise. E o Estado passou a ter um papel não indutor da recessão, mas indutor do crescimento econômico. Porque, como acontece em qualquer crise, a covardia do grande empresariado privado fez com que, diante dos primeiros sinais de crise, eles imediatamente diminuíssem a produção e gerassem desemprego nas suas empresas. Não acreditaram que o Brasil tinha capacidade de resistência diante da crise. Então, por essas razões, um país como o Brasil, que é o país mais desigual do continente, mais desigual, conseguiu continuar diminuindo a desigualdade em pleno transcurso da crise. É uma política moderada, não é a política que nós queríamos a partir dos projetos originais, do projeto do próprio Fórum Social Mundial, mas demonstra que algumas opções estratégicas são fundamentais. Optar pelos projetos de integração regional, Mercosul, Banco do Sul, Unasul, Conselho de Segurança Sul-Americano, ALBA, optar por elas em lugar do Tratado de Livre Comércio, que é o caminho do México, que é o caminho do Peru, que é o caminho da Colômbia, que é o caminho do Chile também. Segundo lugar, diversificar o comércio internacional. E terceiro, ter na capacidade de consumo popular um apoio fundamental, não só para as políticas econômicas, mas para a afirmação de direitos, para a democratização do acesso a bens fundamentais. O Fórum Social Mundial, falar um pouco rapidamente disso. O balanço que temos que fazer não é o balanço interno do Fórum, é o balanço do objetivo para o qual o Fórum foi construído. A quantas anda o outro mundo possível? Esse é o nosso horizonte de debate. Por isso, teria preferido muito mais que no Fórum Social anterior, que se fez em Belém, o papel dos governantes que foram lá não fosse um papel marginal, paralelo. Tivesse um papel muito mais importante, não para eles exporem simplesmente o que eles estão fazendo, mas para serem cobrados e discutidos pelos movimentos sociais as suas políticas econômicas, ecológicas, sociais, internacionais e assim por diante. Porque por aí vai a construção do outro mundo possível. O Fórum Social Mundial tem que discutir as políticas do governo brasileiro, do governo equatoriano, do governo venezuelano, do governo boliviano, de todos aqueles que de alguma maneira foram eleitos na mesma onda pela qual o Fórum foi constituído, pelo voto popular de rejeição do neoliberalismo. Nós não podemos continuar a ser um lugar simplesmente de intercâmbio. Saímos do Fórum Social de Belém, eu pergunto, alguém que esteve lá saiu com mais clareza em relação às alternativas à crise econômica? Não. Há uma fragmentação das temáticas, um pluralismo muito significativo e importante, mas não se selecionam temas fundamentais. O tema da crise econômica, não quero que o Fórum tenha uma alternativa, que tenha 3 ou 4, mas que seja um tema central. Segundo lugar, o tema da guerra. Ao nos restringir a forças sociais, a esfera social, deixamos de discutir um tema que infelizmente continua central no mundo de hoje. Os Estados Unidos colocaram o tema das guerras infinitas, que continuam tal qual no governo anterior. Os epicentros da guerra, Iraque, Afeganistão, Palestina, Colômbia, continuam firmes como eixos da política norte-americana. Nós participamos do mais extraordinário processo de mobilização popular contra a guerra do Iraque e depois deixamos esse tema. Parece que o Fórum não gosta de política, não gosta de discutir imperialismo, não gosta de discutir guerra.
Se nós os restringirmos à chamada esfera social, vamos estar abdicando de participar de temas fundamentais, crise econômica, guerra e tantos outros temas internacionais que estão por aí. Porque essa é uma limitação. Hoje em dia, o processo de construção do outro mundo possível, em Belém havia 5 presidentes latino-americanos, poderia haver mais, que estão nessa onda, com modalidades distintas, mas todos eles na mesma onda de rejeição do modelo de mercado, do modelo de Estado mínimo, do modelo de livre comércio, do modelo de TLC. Nós temos que sair dessa armadilha que nos colocamos no fórum, de crer, o problema não é que os partidos estejam ou não, que as temáticas políticas estratégicas da guerra, do imperialismo, do capitalismo, sejam presentes centralmente no fórum, para que nós participemos desse processo. Porque a década de 90 foi a década de resistência. Havia uma hegemonia neoliberal extraordinária, brutal no mundo. A América Latina foi o continente que teve mais governos neoliberais e sob suas formas mais radicais. A partir do fim da década passada e ao longo da década anterior, que termina agora, ao contrário, nós passamos a uma fase superior, a uma fase de construção de hegemonia, construção de alternativas. A isso que responde essa quantidade enorme de governantes progressistas eleitos na América Latina, coisa que nunca tinha acontecido. A América Latina é a única região do mundo que tem processo de integração regional relativamente autônomos em relação aos Estados Unidos, que tem governos que estão avançando um pouco mais, um pouco menos, na construção de alternativas ao neoliberalismo. E é na América Latina também que nós passamos a fase de construção. Havia uma tese de movimentos sociais que eu considero absolutamente equivocada e que de alguma maneira leva a derrotas. A ideia da autonomia dos movimentos sociais. Historicamente a esquerda falava de autonomia para evitar que o movimento popular, o movimento esquerdo, o movimento operário se subordinasse a estratégias dirigidas por setores da burguesia. Era autonomia autonomia de classe em relação a setores burgueses. Hoje, o que quer dizer autonomia? É autonomia em relação à política? É em relação à disputa de hegemonia? Significaria uma visão corporativa. Significaria se retrair e se reduzir à esfera social. Dou um exemplo de um movimento extraordinário que entrou numa crise enorme. O movimento dos piqueteiros argentinos. Extraordinário na sua criatividade, na sua força. Chegou o momento da eleição, porque se derrubaram 3, 4, 5 governos argentinos. Qual foi o slogan, o lema do movimento piqueteiro? Da esquerda argentina em grande parte. Que se vajam todos. Não vão embora. Não se vão a ir. Se não são derrubados, não vão. O que aconteceu? No primeiro turno ganhou Carlos Menem, dizendo: vou dolarizar definitivamente isso e estrepar com a Argentina e com a América Latina. No segundo turno se meteu o Kirchner, canalizou aquele apoio e foi em diante. Hoje em dia, infelizmente, deixa de dizer, os piqueteiros estão absolutamente enfraquecidos e esvaziados, porque se recusaram à disputa política. Há outros casos desse tipo na América Latina. Por que é tão significativa a Bolívia, que é o processo mais bonito, mais orgânico, mais avançado, mais maravilhoso que temos hoje na América Latina, entre tantos outros? Por várias razões. Uma delas é porque depois de derrubar 5 governos, como nos recordou o Evo Morales em Belém, o movimento popular equatoriano e boliviano disputavam para ver quem derrubava mais governos. Os bolivianos simplesmente se reuniram nos movimentos sociais e fundaram um partido político. Restabeleceram as relações com a esfera política de uma maneira inovadora, de uma maneira criativa, criando um partido dos movimentos sociais, que ganhou a eleição pela primeira vez, elegeu um índio presidente da Bolívia, elegeu e reelegeu com confirmação do seu mandato. Nacionalizaram as fontes de energia, realizam a reforma agrária, chamaram uma constituinte, estão num processo de refundação do Estado boliviano. Deixa eu dizer para vocês, para vocês terem ideia de como experiências extraordinárias estão passando ao longo do fórum, eu estive na Bolívia várias vezes, eles estão simplesmente refundando o Estado boliviano, fazendo uma nova lei de gestão pública do Estado multinacional e multiétnico boliviano. É um tema central para nós. Quem quiser discutir superação do neoliberalismo e não discutir o tema de que Estado precisamos, vai estar girando em falso. Hoje em dia há recomposição de Estados americanos, alguns recomposição de Estados tradicionais, capacidade de regulação do Estado, indução econômica, como o caso da Argentina, do Brasil, do Uruguai, mas outros não. Equador e Bolívia avançam no processo de criação de um novo Estado, criação de um novo bloco social de força, de um novo bloco político, ideológico, resgatando temas fundamentais, como o tema energético, como o tema
dos povos originários, assim por diante. Por aí vai a criação do outro mundo possível. Quem ficar simplesmente na resistência, a resistência eterna é um caminho de derrota. É preciso construir alternativas. Quanto mais avançadas forem, melhor. E eu acho que o que nós precisamos é aprender desses processos. Que o Evo Morales venha não apenas fazer discurso, venha trazer as suas políticas e discutir abertamente como ele faz na Bolívia, nos momentos sociais. A mesma coisa tem que acontecer com todos os nossos governos. Não é que o fórum vai deixar de ser esse espaço que ele é, mas ele tem que se abrir para esse processo, senão ele está ficando para trás. O outro mundo possível está sendo construído. E o fórum tem que participar muito mais ativamente, fazendo balanço desse processo, fazendo balanço dos processos mais atrasados, que acontece no Peru, que acontece no México, que acontece na Colômbia. Estou falando da América Latina, porque nós temos um fórum que majoritariamente é latino-americano e é onde avançou mais o processo de construção de alternativas. Eu espero que o Fórum Social das Américas, em agosto, em Assunção, seja um momento em que isso possa ser levado adiante, para discutir com o governo do Paraguai suas políticas, seus problemas, discutir com os movimentos sociais paraguaios também suas alternativas. Eu acho que nós temos que descer essas alternativas concretas. É por aí que passa a construção do outro mundo possível. A resistência é gloriosa e é indispensável, mas a acumulação de força tem que desembocar em alternativas. Senão, como já disse aqui o Edgardo, a superação do modelo atual pode vir pela superação de um modelo pior ainda. A história, nos anos 90, parecia que estava fechada. Hoje a história está mais aberta do que nunca. Alternativas de vitória para o movimento popular são possíveis. Está nas nossas mãos ajudar, junto aos movimentos sociais, junto às forças políticas e culturais e indígenas, a construção de alternativas. O Fórum Social Mundial tem que se reciclar, aderir a essa dinâmica, participar dela com a sua autonomia, mas, sobretudo, discutindo o tema central: como passar da resistência à construção de alternativas. Muito obrigado.